Bem, tudo começou num belo dia que eu estava em casa a fazer nada. Eu tinha, na altura, 17 anos. Recebi uma mensagem de Facebook de um rapaz que, assim, muito lindo, muito. Eu até olhei e pensei que fosse fake. Fui ver o perfil, achei bonito, aceitei o pedido. Depois de umas 3, 4 horas, ele manda mensagem, começa a meter conversa, né? Apresentou-se e não sei o quê. Lá começamos a falar. E eu ainda comentei com a minha amiga, que estava a falar com um rapaz, que eu achava fake e tudo mais. Mas queria ver até onde ele ia. Depois de 2 semanas, ele convida-me para sair. Só que eu sou tão medrosa, porque eu já ouvi tantas histórias de meninas que saem com rapazes desconhecidos e não voltam e depois encontram o corpo e essas coisas todas e a minha desconfiança de perfil fake. Eu chamei a minha amiga e o namorado para irem comigo, que assim, né? Ele teria de fazer ou os 3 ou tinha de fugir. E marcamos no centro comercial. Leila apareceu e era igual das fotos, lindo. Lá começamos a conversar, os 4, os meus amigos também gostaram muito dele. Acabamos por depois ir para o cinema, vimos uma comédia, nos divertimos muito aquele dia. Tanto é que nós depois continuamos a conversar. Depois de 2 semanas de termos nos conhecido pessoalmente, começamos a falar por videochamada durante muito tempo. Então, depois dessas 2 semanas, ele pediu-me para namorar com ele. Eu já estava toda encantada. Então, que aceitei o pedido de namoro dele. Começamos a namorar. E assim, nós, durante 2 anos de relação, nós nunca tínhamos tido assim chatices. Eu vivia com a minha mãe, ele vivia com os pais dele e nós nunca tínhamos tido chatices. Então, depois de 2 anos de namoro, ele convidou-me para morar com ele porque o pai dele tinha-lhe oferecido um apartamento. Eu não pensei 2 vezes, peguei das minhas coisas, conversei com a minha mãe também não se importou, então que eu fui viver com ele. Começamos, né, lá estávamos a viver juntos, eu já estava a trabalhar, né, porque eu comecei a trabalhar, mal fiz 18 anos, estava a trabalhar numa loja de roupa, era responsável pela loja, e assim, depois de 3 meses de estarmos a viver juntos, nós diríamos as pessoas que éramos casados, porque assim, nós temos aliança e tudo. Nós temos aliança até hoje. Estava eu na minha hora do almoço e recebo uma solicitação de mensagem de uma rapariga. É assim, eu acho que não é comum mulheres mandarem mensagem a desconhecidas, então que aquilo já pesou um bocadinho, que eu já sabia que aí vinha lixo. Quando vi bem o rosto, a foto da pessoa, eu reconheci porque eu já tinha visto comentários dela em algumas fotos antigas dele. Porque, sim, eu vejo os comentários das fotos do meu namorado. E assim que abri a mensagem, eu abri já à espera do pior. Abri a mensagem e era ela dizer para eu conversar com o meu, entre aspas, marido, para lhe deixar em paz, para que ele lhe deixasse em paz, porque ele não parava de dar em cima dela, porque ele não me respeitava, que havia vezes que ele até falava mal de mim, só para ficar com ela. Perdão, e era assim, era uma situação tão pesada que estragou o meu dia por completo, porque logo a seguir ela mandou os prints das conversas e ele lá, assim, o perfil, né, da pessoa, do homem que lhe estava a mandar as mensagens, era um perfil falso, porque não era a foto dele, não era o nome dele, mas a conversa em si, a forma como ele falava, eu conhecia a forma como ele escrevia as mensagens, então que aquilo estragou-me o dia por completo. Ela disse que não era nem para me afrontar, nem para me diminuir, é que era mesmo uma situação completamente desagradável, tanto para ela
como devia ser para mim, que ela era mulher e que se metia no meu lugar. Enfim, ela escreveu tanta coisa, eu não consegui sequer responder a mensagem dela. Eu li aquilo tudo, chegou a minha hora de voltar para o trabalho, eu voltei para o trabalho, mas com o dia completamente mal disposta. E a pensar no que ia fazer, como eu ia resolver aquilo, o que é que eu ia fazer, como é que eu, durante tanto tempo de relacionamento, como é que eu não consegui enxergar aquela pessoa que dormia comigo todos os dias, que me dizia que me amava, que me dizia que eu era a melhor amiga dele. E assim, eu cheguei a casa, ele já estava em casa, eu cheguei e fui para cima dele. Eu dei-lhe 2 estalos na cara mesmo, assim, 2. Eu chamei-lhe nomes, peguei nas minhas coisas e fui-me embora. A caminho da casa da minha mãe, eu peguei e mandei-lhe tudo que ela mandou para mim. Mandei tudo. A minha amiga conversou comigo, o namorado da minha amiga conversou comigo, que eu devia repensar e tudo mais, mas eu estava, assim, naquele momento eu estava com muita raiva. Lá ele depois também foi conversar comigo, disse que eu estava acreditando numa pessoa que eu não conhecia, que eu sabia, que eu conhecia a verdade dele, que eu conhecia o coração dele, que eu sabia que ele me amava. E assim, no primeiro momento que ele me pediu para voltar, eu voltei. Eu já não era aquela confiança, mas eu voltei. E assim, quando eu realmente abri os olhos, quando eu realmente tirei, porque depois daquilo eu tirei a venda que eu tinha nos olhos, e a mulher é tão lixada, né? A mulher é tão... que eu descobri a password, descobri o perfil, descobri o mail, descobri tudo do tal perfil fake. Eu comecei a ler as mensagens e havia raparigas que ele dizia que era solteiro, havia raparigas que ele dizia que namorava, mas que não era nada sério. Fogo, como é que não era nada sério se eu morava com ele? Nós morávamos juntos, nós éramos praticamente casados, nós até aliança temos e para ele não é nada sério. E eu ia contra ele, eu confrontava-lhe, ele me chamava de maluca, ele me chamava de psicopata, ele me chamava de noiada. É que o nosso relacionamento tornou-se tão tóxico que havia vezes que ele me pedia para não sair. Havia vezes que ele me pedia para não usar certas roupas. E eu aceitava as ordens dele, porque eram ordens, e eu aceitava as ordens dele. Eu me submetia àquilo. Tanto é que eu fiquei uma pessoa tóxica. Ele é uma pessoa tóxica. E assim, e nós temos um relacionamento tóxico. Eu estou nesse relacionamento até hoje e assim, eu tenho sempre aquela esperança de que eu vou conseguir mudar, de que as coisas vão melhorar. Eu tento lutar por essa relação, só que chegou a um ponto que assim, ele me trai e eu sei que ele me trai, mas eu não quero acabar com o relacionamento. Claro que eu já pensei também em lhe trair. Já tive várias oportunidades de o fazer. Só que na mesma hora eu penso que porque é que eu vou trair principalmente a minha integridade, o meu caráter, a educação que eu recebi da minha mãe, que sempre foi só eu e a minha mãe, eu sei que a minha mãe me educou da melhor forma possível. Porque é que eu vou me desrespeitar fazendo-lhe pagar pela mesma moeda? Ou eu errar em cima do erro dele. Então que eu prefiro não trair, eu prefiro lutar por essa relação, porque ele é o meu amor. E assim, sinceramente eu não sei o que fazer, eu não sei como resolver essas situações, porque assim, hoje eu estou com 23 anos e eu estou nesse relacionamento tóxico. Então que eu gostaria que alguém me dissesse o que é que eu faço, porque eu não sei se consigo desistir, eu não sei se consigo viver sem ele. Essa é a verdade. Olá, meus amores da Rossi. Bem, a história de hoje, eu escolhi essa história porque eu acho que muita gente vive em relacionamentos abusivos. Principalmente, assim, não só relacionamentos, né, mas de relacionamentos amorosos, mas relacionamentos de amizade e assim. Então que
nessas situações, eu, Rossana, acho que se nós tivermos uma amiga, né, uma mulher que principalmente nos puxe desse buraco, porque eu acho que isso é um buraco em que nós nos metemos e muitas vezes não conseguimos sair. E existem muitas mulheres que estão aí principalmente para isso, né? Existe a tal sororidade, o tal amor ao próximo, a tal força, né, que muitas mulheres têm, a tal capacidade que as mulheres têm de ajudar uma mulher igual. E assim, eu tenho lido algumas coisas sobre feminismo, sobre as feministas, né? Não sei muito, então que não vou falar sobre isso, mas o que eu tenho para dizer a esta amiga é que eu estou aqui para ti, a minha mão está aqui estendida para ti, para te ajudar a sair deste buraco, ok? Tu não estás sozinha. E assim, não há necessidade, né, de tu dares cabo da tua essência, né, te transformando numa pessoa pesada por causa da pessoa que tu tens ao lado. Ele não te merece, ele não te respeita, ele não te valoriza sequer. Então, que tu devias te valorizar, tu devias te amar mais, te amar o suficiente para dizer: eu não mereço isso, eu não quero isso para mim, então que eu vou-me embora. Vai-te embora. Porque, assim, sinceramente, eu acho triste ver homens que, para se sentirem bem, precisam ter para se sentirem os melhores, precisam ter uma mulher ao lado, né? Para espezinhar, para desrespeitar, porque eu me pergunto, se fosse irmã dele, será que ele iria gostar que acontecesse isso? Se fosse irmã dele, será que ele ia gostar que o cunhado... Se bem que há homens que até são capazes de apoiar até o cunhado, então nem vou dar esse exemplo. Mas assim, mulheres do meu perfil, comentem se alguém já passou por tal situação, que nos conte nos comentários, que me conte em privado, como conseguiu sair deste buraco, como conseguiu sair de tal relação. São relacionamentos tóxicos, são relacionamentos abusivos que tornam a pessoa pesada, que tornam a pessoa já não sorri como sorria antes, a pessoa já não tem aquela leveza que tinha antes por se submeter a essas situações. Então, que assim, eu não vou me alongar mais. Eu quero que vocês comentem, que vocês partilhem, que vocês chamem os vossos amigos, que vocês mandem as vossas histórias, porque nós estamos aqui para isso. Eu estou aqui para isso, tá bem? Então, um beijinho da Rossi e até a próxima história.